Vetancast Séries, autoridades no assunto. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Vetancast, dessa vez uma edição especial aqui no Exponential. E agora eu tenho o prazer de falar com o Marcos Paludo, que acabou de palestrar aqui no evento. Ele que é o diretor do Grupo Pluma. Obrigada, Marcos, pelo aceite, pela palestra. Eu que agradeço. E aí, durante o evento, o Marcos Paludo ele falou sobre a sucessão familiar, né? Que é o que aconteceu no caso deles e durante toda a história do Grupo Pluma. E já partindo para as perguntas, Marcos, você falou que a sucessão não é vista como uma aposentadoria, mas parte do planejamento estratégico da empresa, né? E por que você acredita que o sucessor, assim como você, precisa passar por todas as etapas, desde o cargo de trainee até a diretoria? Eu acho que é um processo que, se possível, deve ser feito com muita cautela, né, com o tempo necessário, né, para que o sucessor, né, no caso dentro da nossa empresa, que são os filhos, tenham maturidade e conhecimento, né, de todos os setores, de como funciona a empresa, entender qual é a cultura da empresa que os fundadores fizeram até então, né, e que vai perdurar por muito tempo. Então, para que o sucessor consiga se amadurecer, né, junto com a empresa. E aí você consegue ter uma gestão muito mais tranquila, né, nessa transição. Com estratégia, sempre, né? Eu acho que é o melhor modelo para que você consiga ter sucesso na sucessão. Perfeito. Você estava até comentando que você e os seus irmãos hoje fazem a gestão. Você pode contar para nós um pouco mais como que é essa divisão, com o grupo de direção, seu pai? Hoje nós temos 4 sucessores, né? De 3 filhos de 3 sócios distintos. Tá. Eu e o meu irmão somos os mais velhos. Então, eu estou na parte agroindustrial agora desde abril do ano passado, a maio do ano passado. Uhum. O meu irmão faz toda a parte comercial, marketing e P&D. Uhum. E o Maurício, que é filho do Mazurek, né, faz toda a parte de genética. Uhum. E também das FFOs. Uhum. Né? Então, aí tem a Laura, que está, acho que há 2 anos já conosco, que é veterinária. Está fazendo também um trabalho específico já dentro da empresa, na parte de P&D, mas de inovação, que implica dentro de uma área tributária dentro da empresa, uhum, que é bem importante. E a Vitória também acabou de se formar, está entrando como trainee agora também na empresa. E também tá vindo aí também na próxima safra aí, né? Tem um pouco de diferença de idades entre os filhos aí, né? Mas isso é importante e é legal porque a gente também pode contribuir com eles nessa entrada para que seja menos traumática possível, né? Com certeza. Quando a gente fala do Grupo Pluma, a gente sempre lembra também do teu pai, né? Quando a gente fala do Sim. Paludo, e aí a geração que está assumindo agora, então são todos vocês. Isso é muito legal. E aí, até partindo para esse tema de governança em família, com esse crescimento acelerado do grupo, como é que vocês conseguiram equilibrar a agilidade de uma empresa grande mantendo essa cultura de uma empresa familiar? Como a gente tem muito bem dividido, né, desde lá da fundação, os fundadores mesmo, os sócios, eles têm papéis bem desenhados deles dentro da empresa, nós também acabamos formando os sucessores também em papéis definidos para que não concentre muito a gestão de específicas áreas para cada pessoa. Então, se eu sobrecarregar muito uma pessoa, eu acabo perdendo qualidade na gestão, né? Então, a gente tem hoje, são entre os fundadores e os diretores, são 7 pessoas. Então, cada um pode fazer um pedaço, né, bem feito de um setor dentro da empresa. Eu acho que isso a gente
consegue atender melhor, né? E não sobrecarregar uma ou duas pessoas dentro do negócio inteiro. Né? Legal, interessante. Então, a estratégia é dividir bem os papéis e atribuir aquilo a quem tem mais talento para uma coisa Exatamente. ou outra. Perfeito. E aí, ao longo da história da Pluma, vocês incorporaram várias empresas, né? Por exemplo, a Belo, a Mais Frango. E qual que é o segredo para integrar essas diferentes culturas sem perder essa eficiência operacional? Eu acho que a cultura dos fundadores ela é muito importante e hoje o nosso corpo corporativo e de gestão nas unidades também é uma equipe que já tem, são pessoas que já estão conosco há muito tempo, então já conhecem a cultura, ou que vieram depois, mas também já conseguiram adquirir essa cultura, né? Então a gente consegue permear isso para a base, né? Para as pessoas que estão na base da pirâmide. E aí, lógico que toda essa parte do SGP, né, que é o Sistema de Gestão Pluma, ele dá todo o suporte para que a gente consiga fazer toda a integração, né, das pessoas, das metodologias de trabalho, dos processos, né, dentro das granjas, ou de frigorífico, ou de incubatório, para que a gente consiga ter Esse é o jeito que a Pluma faz. Então, isso facilita muito, né? A gente ter um corporativo que consegue chegar para uma unidade no Pará, no Nordeste, no Paraná, no Mato Grosso do Sul, e falar assim que a gente faz. A gente pode te ajudar a entender, né, como faz. Lógico que não pode ser nada engessado, cada regional tem uma particularidade, né? Então, nós nunca vamos ser uma empresa engessada para desse jeito, senão a gente pode até perder dinheiro, mas tem que fazer do jeito que a gente quer. Não, a gente não quer isso. Né? Claro. Então, é um material vivo que a gente sempre vai ter que estar aperfeiçoando e personalizando para cada regional. Manter a cultura, mas entendendo Exatamente. A particularidade de cada região. Legal. E você defende um modelo de gestão simples e eficiente. Eu queria saber o que é inegociável na gestão de uma planta frigorífica para garantir lucro, principalmente em anos que as margens são mais apertadas. O que a gente preconiza hoje dentro da empresa é cuidar das pessoas, qualidade de produto e austeridade em gastos. Se você olhar friamente, tem coisas aí que talvez elas são antagônicas, né? Como que você vai cuidar melhor das pessoas se você quer gastar menos? Como que você vai ter melhor qualidade se você quer gastar menos? Uhum. Mas veja que se você investir em pessoas, qualidade, em RH, em treinamento de liderança, você vai ter um turnover menor, você vai ter um absenteísmo menor, você vai ter uma qualidade de pessoas para trabalhar para você melhor. Com isso, você consegue reduzir o custo. Uhum. Igual também na qualidade. Se você é focado na qualidade, você consegue um preço melhor, você tem menos reclamações ou claims que custam caro e tem a imagem da empresa é uma coisa que não tem preço. Então é inegociável. Você ter qualidade é um pilar para nós muito importante, tanto com pessoas, né, e também austeridade nos gastos. Com certeza. Você até citou que depois que vocês... Não depois, eu imagino que isso sempre foi da cultura de ter esse cuidado com pessoas, diminui muito o turnover, né? Então é uma preocupação, uma das maiores preocupações do Grupo Pluma mesmo. Sim. A gente vem passando nos últimos anos para cá, né, uma dificuldade enorme em conseguir contratar pessoas, né, principalmente na parte produtiva. Falta muita gente hoje no Brasil, né? O porquê a gente não deve nem entrar no mérito, mas isso é uma realidade. Então, muitas pessoas estrangeiras, né, de vários países
perto daqui e muitos também não próximos do Brasil. E a gente tem que saber acolher essas pessoas, saber quais são as demandas deles, as aspirações deles, entender como eles, qual a cultura deles. A gente também tem que se adaptar à mão de obra, né? Entender pessoalmente, né? Humanizar essa relação do trabalho, legal, né? legal. Então a gente cultura. tem as madrinhas, os padrinhos que acolhem essas pessoas dentro das plantas, o treinamento das lideranças de lá de baixo, né? Para conseguir identificar qual que são as dificuldades, as demandas dessa mão de obra, e aí a gente consegue reter mais, ter menos turnover, né? E isso tem dado resultado muito positivo, né? Então ainda é um desafio muito grande, mas a gente vê que está evoluindo nessa parte. É um olhar bem sensível, essencial, né? E isso vai fazer diferença e é muito bacana ver que, além da diferenciação da cultura, isso também dá um retorno financeiro para o grupo, né? Sim, sim. Muito bacana. Aí, aqui na passagem da transição, passagem de bastão, né, de pai para filho, qual que é hoje para você o maior desafio prático na convivência entre as experiências dos fundadores e esse arrojo da nova geração, você, seus irmãos e os filhos dos outros fundadores? Como a gente fez uma sucessão bem calma, vamos dizer assim, né, com bastante tempo, né, eu vejo que a dificuldade hoje é pequena, né, porque ela foi bem suave, né, então já faz 17 anos, né, que eu já estou dentro da empresa, a empresa tem 26 anos, então já é mais da metade do que a empresa foi fundada. Mas a principal dificuldade eu acho que o entendimento, talvez, entre gerações, né? De como entender alguns temas, né? Mas é um desafio de comunicação, talvez, como todas as gerações acabam tendo uma com a outra, né? Uhum. Mas nada que a gente não consegue resolver, é muito tranquilo, a gente... dentro da empresa a gente sempre está conversando e a gente tem uma relação muito boa, muito saudável, de amizade mesmo. Perfeito. E agora, já partindo para a última pergunta, Marcos, eu queria que você falasse para o produtor, porque assim, a gente sabe que a questão da sucessão familiar ela é um problema no campo hoje, né? Normalmente as pessoas estão indo para a cidade fazer outras formações e não retornam, né, para assumir os negócios do agro. Na sua opinião, qual que é o primeiro passo para profissionalizar essa sucessão dentro das granjas, dentro dos negócios do agro? Eu vejo que lá da década de 70, 80 para cá, o campo era marginalizado, né, pelas gerações posteriores como uma coisa ultrapassada, uma coisa do agricultor ser uma pessoa que não tem conhecimento, né? Eu acho que hoje em dia mudou muito isso, né? O campo é muito tecnológico. Quando as pessoas que são de fora começam a entender um pouco da realidade do que é a tecnologia de uma avicultura hoje, elas ficam muito surpresas, né? Então, se a pessoa gosta de tecnologia, ela deve ficar no campo hoje. Com certeza. Né? Então, está muito moderno, a tecnologia vem se intensificando cada dia mais, mas sobre a questão de sucessão entre os pais e os filhos, né? Eu acho que os pais têm que ter bastante paciência com os filhos e os filhos têm que ter muita paciência com os pais também, né? Falar sobre isso é muito importante, né? Às vezes o pai não quer conversar com isso porque acha que é um tabu, porque eu fiz sempre dessa maneira e não vai ser uma técnica nova aí que vai me tirar da minha razão. Eu acho que dá para ter as duas coisas juntas, né? Tanto a experiência quanto a técnica nova, novos procedimentos. Eu acho que as duas coisas juntas, elas se somam e viram uma coisa melhor. Não só uma coisa, nem só outra coisa. Eu acho que
essa conversa, né, esse diálogo entre as gerações é importante para que se acertem, para que o negócio tenha continuidade, né? Se o negócio não tem continuidade, todo esse legado que o fundador construiu, ele vai ficar para trás, né? Então, é importante ter essa comunicação entre as gerações. Perfeito. Muito obrigada, Marcos, Eu que pela tua agradeço. contribuição. E nos vemos no próximo Vetancast. Até! Vetancast Séries. Autoridades no assunto.